Fulano, Beltrano e Ciclano. Todos esses pacientes apresentam a mesma condição, dor lombar. O tratamento será o mesmo para todos esses pacientes? Se você trata todos os seus pacientes com a mesma condição, da mesma maneira, tem algo muito errado na sua maneira de abordar o paciente, de avaliar e tratar o paciente. Como assim? Por mais que o paciente tenha o mesmo sintoma, o tratamento pode ser totalmente diferente e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Yuri Godoy, sou fisioterapeuta clínico, ajudo pessoas que sofrem com dores crônicas da coluna vertebral e sou mentor de fisioterapeutas, onde ajudo os fisioterapeutas a dominarem toda a avaliação e tratamento da coluna vertebral para gerar resultado duradouro de forma racional, baseado na moderna neurociência. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Vamos compreender o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, por mais que os pacientes cheguem ao consultório apresentando a mesma condição, no exemplo dessa aula, dor lombar, por que eu não vou tratar o fulano igual ao Beltrano e igual ao Ciclano? Por que o tratamento destes pacientes não será o mesmo, embora eles tenham a mesma condição? Porque quando nós falamos sobre abordagem baseada em mecanismos, nós precisamos identificar os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, ou seja, que estão ali por trás da gênese, da cronificação, ou seja, da persistência e ou recorrência do sintoma e dos períodos de agravo, os escapes de dor, quando o paciente ele piora. E na aula de hoje eu não vou abordar todos esses fatores. Eu vou falar de forma mais específica dos fatores por trás da gênese, ou seja, dos mecanismos neurofisiológicos de dor. E existem 3 oficiais reconhecidos pela IASP: o mecanismo neurofisiológico neuropático, nociceptivo e nociplástico. Essa é a ordem de reconhecimento dos mecanismos neurofisiológicos. E se você não sabe, se você não tem domínio sobre esse conhecimento, não tem como você tratar um paciente com dor. É a mesma coisa que tentar andar de carro sem conhecer os fundamentos, sem saber ao menos como liga um carro, como manuseia um veículo. Você vai tentar ligar o carro, você não sabe o que é o freio, você não sabe o que é a embreagem, você não sabe o que é o acelerador, você não sabe como conduzir o veículo. O tratamento da dor é a mesma coisa. Se você não sabe o tipo de dor do seu paciente, não tem como você proporcionar um tratamento racional que atenda de fato a necessidade do paciente. Você vai ficar aplicando um monte de técnica nele, esperando que ele tenha alguma resposta, mas você também não sabe qual o motivo. O porquê que o paciente melhora através de uma técnica, o porquê você está utilizando essa técnica. Você fica perdido igual aquele indivíduo que não sabe dirigir o carro e está lá tentando sozinho. Ou seja, você acaba dependendo da sorte para atender esse paciente. É o que gera muita frustração no clínico, porque o paciente às vezes não responde ou o paciente volta depois com os mesmos sintomas e gera aquela sensação de impotência, gera aquela sensação de eu não sei o que eu estou fazendo nessa profissão. E eu sei que todo fisioterapeuta quer dominar esse entendimento, não quer depender da sorte. É muito ruim depender da sorte. Por quê? Porque a sua agenda não cresce. Se você não gera resultado duradouro de maneira racional, entendendo o que você faz, não tem como. A profissão realmente se torna insustentável, mas o problema não está na profissão, está no seu conhecimento, que é raso e precisa expandir. Você precisa compreender essa aula de hoje. Por isso é muito importante que você fique até o final. E a partir do momento em que você domina o conhecimento que eu vou passar, você passa a compreender de fato o seu paciente e a elaborar um tratamento que atenda à sua necessidade. Você consegue gerar resultado no curto e no longo prazo. Eu escuto muito dos meus alunos que não tem preço você compreender o seu paciente e saber por que você usa exercício, por que você usa terapia manual, por que você educa o paciente, por que você aborda os comportamentos, por que você aborda o estilo de vida. Não tem preço. É a chave para você ser reconhecido como referência.
É a chave para gerar resultados e ter mais pacientes procurando pelo que você faz independente do seu preço, porque os pacientes querem pagar pela solução do problema. Então vamos lá, o tratamento, a abordagem deve ser baseada em mecanismos, né? Abordagem, e hoje eu vou falar sobre os mecanismos neurofisiológicos. E assim como nós falamos, existem 3 mecanismos oficiais reconhecidos pela IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. O primeiro mecanismo reconhecido foi o neuropático, o segundo foi o nociceptivo e o terceiro, nociplástico. Então vamos compreender do que se trata cada mecanismo neurofisiológico de dor. O que é uma dor neuropática? É aquela onde o indivíduo tem uma doença e ou uma lesão que esteja acometendo o tecido nervoso, seja ao nível central ou ao nível periférico. Essas são as suas 2 subcategorias. E o que é uma dor noceptiva? É aquela causada por uma lesão ao tecido não neural ou devido à ativação dos nociceptores periféricos. Ou seja, não necessariamente precisa ter uma lesão, mas precisa de fato ter uma entrada com a frequência ou uma intensidade suficiente para trazer a experiência de dor de forma consciente. E o que é uma dor nociplástica? É aquela que surge devido à nocicepção alterada, apesar de não haver evidência clara de doença ou lesão. Ou seja, estes pacientes apresentam uma falha processual, um prejuízo principalmente ao nível central. São pacientes que têm baixa relação com a periferia e maior relação com a função das vias nociceptivas, o funcionamento do sistema nervoso central. Exatamente por isso que o tratamento é totalmente diferente. O paciente que entra em contato contigo, que chega no seu consultório, pode ter estes mecanismos por trás do desenvolvimento e podem ter também a sobreposição dos mecanismos. O indivíduo pode começar com um mecanismo, ter a sobreposição com o tempo por outro mecanismo, ele pode ter mais de um mecanismo acontecendo de forma simultânea, ou seja, tratamento da dor é de fato complexo, não é simples. Por isso que não existe receita de bolo, não tem como você tratar o fulano igual ao ciclano. E aqui estou falando só sobre a gênese. Quando nós falamos ainda sobre os fatores psicossociais, os fatores cognitivos, comportamentais relacionados ao estilo de vida, aí que o tratamento muda drasticamente para cada indivíduo. Então agora vamos compreender como deve ser a estrutura de tratamento para cada tipo de mecanismo, tá? Para cada tipo de dor. Começando pelo neuropático. Como nós sabemos, o indivíduo tem de fato uma doença ou uma lesão que esteja acometendo o tecido neural. Ou seja, o nosso tratamento será de acordo com a história natural da condição de base. Por exemplo, o paciente que chega com uma radiculopatia causada por uma hérnia de disco. Nós sabemos que, em média, os pacientes têm um curso natural de melhora de até 3 meses. Ou seja, nós não tratamos a hérnia de disco. O próprio organismo do indivíduo é responsável por fazer esse processo. Porém, o nosso papel é ajudar o indivíduo com as nossas ferramentas terapêuticas, dar controle aos sintomas do paciente durante este período para que ele possa passar com menos dor, menos incapacidade e menos sofrimento. Sendo assim, nós vamos fazer a utilização de exercícios que podem ser específicos, podem ser gerais, terapia manual, educação do paciente. Para cada tipo de dor, o uso das ferramentas é de maneira diferente de acordo com a necessidade, mas eu vou deixar esses aspectos de forma detalhada para um outro vídeo. E antes de falar sobre como deve ser o tratamento do paciente noceptivo, eu gostaria muito de pedir a sua ajuda, já que o meu conteúdo tem a intenção de ajudar você, fisioterapeuta, a dominar a avaliação e o tratamento da coluna vertebral. Eu quero muito lhe ajudar com esse conteúdo de hoje. Eu gostaria que você me ajudasse também no crescimento aqui do canal, que você clicasse no botãozinho de compartilhar, copiasse o link e mandasse no seu grupo de WhatsApp. Eu sei que você tem grupo de fisioterapeutas aí da sua cidade, então compartilha lá no grupo, pede o pessoal para conferir o conteúdo, deixa o seu like aqui e inscreva-se no canal, fechou? Dando continuidade. Assim como foi dito anteriormente, uma dor noceptiva é aquela que surge devido à ativação dos nociceptores periféricos. Então aqui nós já temos uma perspectiva
Se a dor surge devido à ativação dos nociceptores periféricos, nós precisamos reduzir essa irritabilidade dos nociceptores periféricos. E nas nossas terminações nervosas, nós temos 3 que são responsáveis por captar informações térmicas, ou seja, de temperatura, nociceptores químicos, responsáveis por detectar reações químicas no nosso organismo, e nociceptores mecânicos, responsáveis por detectar pressão e estiramento nas nossas estruturas. Então, quando os nossos pacientes nos procuram e apresentam uma dor nociceptiva, será que a dor dele é química inflamatória, química não inflamatória ou mecânica, que são as 3 subcategorias? Porque é dessa maneira que você vai personalizar o tratamento do paciente. Então, se o paciente tem uma dor predominante mecânica devido à irritabilidade, à irritação do nociceptor mecânico, você precisa direcionar as suas condutas através de movimentos, seja específico, junto a exercício geral, junto à terapia manual, para reduzir essa irritabilidade periférica. Porque reduzindo a irritabilidade periférica, você já reduz a chegada de informação lá no sistema nervoso central, que traz a percepção consciente de dor. Ou seja, o sistema nervoso não precisa ficar desencadeando sinal de alerta se não tem irritação na periferia para gerar o sinal de alerta. E o nociplástico? Como deve ser o tratamento do nociplástico, já que é um indivíduo que tem falha do processamento das vias nociceptivas? O nosso tratamento deve ter como prioridade melhorar o funcionamento das vias nociceptivas, o funcionamento do sistema nervoso central, o funcionamento processual. Ou seja, existe um processo de discriminação entre uma entrada sensorial ser inócua ou ser nociva. O nosso sistema nervoso, no caso do paciente nociplástico, perde a capacidade de discriminar e saber se aquela entrada sensorial mecânica ou química é de baixo limiar, é inócua. Quando o sistema nervoso perde essa capacidade, ele pode estar trazendo a percepção consciente de dor em uma situação que não necessariamente precisaria da experiência consciente de dor. É muito comum, por exemplo, esse paciente na região dolorosa apresentar hipersensibilidade. A alodinia, por exemplo, é uma característica muito comum. O que é a alodinia? É o paciente que tem dor por um estímulo que não causa dor. Por exemplo, um leve toque, uma temperatura de baixo limiar, uma temperatura não dolorosa. O indivíduo com o toque, a alcinha do sutiã está causando dor, o toque da água do chuveiro caindo na região dolorosa causa dor, ou seja, o indivíduo sente dor por situações onde não deveria ter a experiência dolorosa. Assim como eu disse no início, há uma baixa relação com a irritação periférica e uma maior relação com uma falha processual. E nós precisamos identificar quais são as ferramentas terapêuticas que nós, fisioterapeutas, temos para estimular esse processamento de maneira funcional, para ajudar o indivíduo a sair de um estado mal adaptativo do sistema nervoso central, um estado patológico, e ter um estado saudável, funcional. E aqui eu trouxe uma compreensão geral sobre os 3 tipos de dor. Mas existe algo em comum no tratamento de todos esses pacientes. O que existe em comum, Yuri? O tratamento sempre será multimodal, ou seja, não vamos usar monoterapia, uma única técnica. Vamos utilizar diversas abordagens, ou seja, exercício específico, exercício geral, terapia manual, educação. E, além de ser multimodal, é multidimensional, ou seja, precisa conter os aspectos contextuais em relação à esfera biopsicossocial do paciente, o estilo de vida, os fatores de risco que estão presentes dentro do contexto do paciente. Tudo que requer mudança precisa ser modificado. Por exemplo, o paciente que tem problema com o sono,
você precisa ensinar o indivíduo a dormir melhor, a praticar uma higiene do sono. Os pacientes que apresentam aspectos cognitivos e comportamentais disfuncionais, você vai incluir dentro do tratamento. Paciente é sedentário, precisa ter dentro do plano de tratamento uma estratégia para incluir esse indivíduo na mudança do estilo de vida, na prática de algum exercício da sua preferência. Talvez no início do tratamento, algum exercício geral que não seja irritativo, mas depois que ele possa escolher aquele da sua preferência. Uma abordagem multidimensional é aquela que inclui os fatores que estão dentro do contexto do indivíduo, da esfera biopsicossocial, dentro do tratamento, além das técnicas para controle da dor. Ou seja, o paciente precisa ser incentivado a ter uma mudança comportamental e uma mudança no seu estilo de vida. E se você chegou até aqui, eu quero que você comente para eu saber que você chegou até aqui para cima, tá bom? Escreve para cima, você que é um fisioterapeuta que está na busca pelo progresso diário, tá? Eu estou contigo, você é um fisioterapeuta acima da média. Então só os fisioterapeutas acima da média, escreve, você que está aí do outro lado, escreve aqui nos comentários pra cima e deixa um soquinho, um foguinho, coloca lá um emojizinho, tá bom? E se esse vídeo lhe ajudou, fez sentido para você, trouxe uma perspectiva abrangente de como deve ser a avaliação e o tratamento da coluna vertebral, deixe seu like, inscreva-se no canal e mais uma vez, compartilhe para o grupo de fisioterapeutas para ajudar outros fisioterapeutas e esteja aqui presente nos próximos vídeos. Tamo junto, físio!